A provável escalação do Flamengo para amanhã vem com Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz. Não se borra não, hein, Jai? Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta, fechando lá no ataque, Gabigol e Pedro. Nós temos ali, na sua posturado, numa seriedade incrível, o nosso querido Dorival Pan. E aí, Nasa? É o time que a gente coloca aí como o ideal. O Flamengo que vê amassando, inclusive amassou, engoliu o Corinthians na Libertadores, lá no Itaquerão e aqui também. Como é que está a sua expectativa? O que você acha dessa escalação do Flamengo para amanhã? Tá, inclusive o Jai botou aqui 3-1. Eu vou mandar um aviso para ele. Jai, se for 3-1 amanhã, você faz o seguinte, você volta amanhã no chat que eu vou mandar a camisa do Corinthians para você. Eu vou comprar e vou mandar para você de brinde, se for 3-1, tá? Mas se o Corinthians perder, não desaparece, não. Uma das coisas interessantes nesse título é que ainda falta a Copa do Brasil para essa geração do Flamengo, menos para um cidadão. É o senhor Jordian Arrascaeta. Por quê? Ele já foi bicampeão da Copa do Brasil, 2017 2018, pelo Cruzeiro. Inclusive, um ano foi com o Flamengo, outro ano foi contra o próprio Corinthians. Então, é um cara experimentado, é um cara que está acostumado com esse tipo de decisão, né? E outros tipos, né? Foi campeão pela Libertadores, foi campeão brasileiro. Então, assim, é um quê a mais que o Flamengo tem. E aí, quando a gente olha para esse time, né, eu costumo dizer o seguinte, olha o nosso time, né? E alguns anos atrás, nós não imaginaríamos que nós teríamos Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Felipe Luiz, Davi Luiz, caras experimentados, né? Nós temos o Thiago Maia voando, João Gomes voando, Everton Ribeiro, que foi 2 vezes quando chegou no clube do Cruzeiro, foi 2 vezes o melhor do Brasileirão e tal, papapá, lá. E o Santos, que está numa fase fantástica. É óbvio que futebol não se ganha no verbal, se ganha dentro dos 90 minutos, lá no campo, com a redondinha, né? E a gente precisa respeitar o Corinthians, porque é uma grande instituição, né? Brincadeiras à parte, é um time que faz parte da história do Brasil, mas é nosso cliente especial. Não podemos deixar de salientar esse pequeno detalhe, né? E olha que coisa linda. Ô, Jai, essa é para você. Nós eliminamos vocês na Copa Libertadores e agora estamos diante de uma decisão na Copa do Brasil. E nós tiramos o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e estamos diante deles na decisão da Copa Libertadores, né? Com a diferença que contra o Atlético Paranaense terá somente um jogo. O Flamengo, já falei isso 200 vezes, cresceu no momento correto, tem liga, né? Um time organizado, é um time concentrado, é um time que tem um bom relacionamento, tanto dentro de campo quanto fora de campo, muito embora a gente tenha algumas diferenças. Ontem a gente até falou da diferença do Gabigol com o Pedro, mas é uma dupla que deu super certo com a implementação do esquema tático do nosso querido Dorival Júnior. Então o Flamengo não ganhou nada, mas vem fazendo uma campanha fantástica desde a virada de chave com a chegada do Dorival Júnior. Então, eu, particularmente, amanhã, não acredito num Corinthians enfrentando um Flamengo no tete-a-tete, não acredito num Corinthians agressivo, não acredito num Corinthians acreditando e pressionando o Flamengo, jogando de igual para igual. Não é uma característica do Flamengo. E aí não sou eu que estou falando. Basta a gente olhar a característica do Corinthians na Libertadores, na Copa do Brasil. Vocês empataram com a Portuguesa, parceiro. Portuguesa do Rio de Janeiro. Com todo respeito à Portuguesa,
primeiro jogo vocês empataram de 1-1. Vocês ganharam do Santos, depois perderam o segundo jogo, ganharam o primeiro bem, depois perderam o segundo. Então, assim, existe uma situação flutuante aí do Corinthians, e com todo respeito à história de vocês, etc. e tal, a gente tem, estatisticamente, uma vantagem em cima de vocês na casa de vocês. Portanto, amanhã eu espero um grande jogo, mais um resultado absolutamente positivo do Flamengo, e que na quarta-feira que vem nós nos encontraremos no Caldeirão do Capeta, aqui dentro do Maracanã, que vai ser um inferno também, assim como foi contra o Atlético Mineiro. E o Flamengo está preparado e está muito focado. Então, a minha torcida é que seja uma grande partida, um grande espetáculo, que não haja violência nas arquibancadas, do lado de fora, e que vocês possam receber a nação rubro-negra em São Paulo, e que vocês venham também em paz, para que a gente possa... Nós não somos inimigos, né? Nós somos apenas adversários. E o bacana do futebol, né, do esporte, das modalidades esportivas, é isso aí. A gente entrar em campo, disputar, ganhar, perder e tal, porque esse é o processo da vida. Mas vamos que vamos, e amanhã, eu não posso nem falar ainda o spoiler, né? O placar, mas daqui a pouquinho eu estou falando. E vamos que vamos. Isso aí. O Ricardo Nilton está aqui no chat antes do Petit comentar a escalação. Ele falou: Carlos, essa não é a primeira final do Rio São Paulo de 61. Mengão ganhou de 2-0 no Maraca e foi campeão. Então, ou seja, na única vez que se enfrentaram tendo um campeonato, o Flamengo venceu o Corinthians. E aí eu fui buscar aqui, de fato, eu não lembrava dessa final, fui buscar, né? Em 61, o Flamengo foi campeão da Copa Rio São Paulo em cima do Corinthians, né? Um torneio que tinham 5 equipes, né, do Rio de Janeiro, né? No caso, os 4 considerados grandes, né, mais o América, e a mesma coisa em São Paulo, os 4 considerados grandes e a Portuguesa. E na final teve, né, foi ali, tiveram 2 fases, né, ou seja, um campeonato inteiro. Chegou ali, o Flamengo tinha Jobert, né, Jadir, Jordan, Carlinhos, Gerson, Canhotinho de Ouro, Joel, Henrique Frade, Dida, Germano, timaço, né? O Flamengo bateu o Corinthians por 2-0, né? Com gols de Joel e Dida, né? Então, ou seja, se for olhar final de campeonato, a gente está vencendo, né? Contando com o torneio lá, a tal da Supercopa, tá 1-1. Mas campeonato mesmo, valendo. O Flamengo aí já foi campeão em cima do Corinthians, né? Petit, uma das dúvidas aí que surgiram ontem, a gente até debateu na nossa live, que foi que pode ser, né, uma possibilidade também de ter o Mateuzinho no lugar do Rodinei, né? E aí eu queria saber da sua opinião o seguinte: se isso mudaria alguma coisa, o que o Dorival estaria pensando? Inclusive, é um debate que foi feito ali, né, exaustivamente desde ontem entre os torcedores nas redes sociais. Mateuzinho, por que o Dorival está fazendo isso, não tá e tal? Eu queria ouvir sua opinião e, claro, também sobre o restante da escalação. A minha opinião é o seguinte, né? O Rodinei, como sempre, sofrendo muitas críticas, né? O Rodinei, como o Diego, sem querer passar pano, são jogadores marcados pelo Flamengo. Um já foi embora, que é o Arão, que tudo que acontecia bate nesses 3 aí. Se o Rodinei fizer uma grande partida, ele mesmo assim, ele é avaliado para baixo para alguns torcedores. Só que o Rodinei realmente caiu de produção. Por que o Rodinei caiu de produção, Túlio? Porque o Flamengo é o time que mais cria por dentro. O Flamengo, acho que na América do Sul, o Flamengo é o time que tem mais poder de criação por dentro. O Flamengo é muito difícil você jogar por dentro. Os técnicos estão colocando contra o Flamengo no mínimo 5 no meio-campo e o Flamengo saindo com o Rodinei. Só que os técnicos adversários perceberam isso e estão colocando um cara em cima do Rodinei para que o Rodinei não tenha liberdade para fazer os seus avanços, aonde diminui o poder de jogo do Rodinei, porque o Rodinei, a gente sabe aqui, que o Rodinei ele é extremamente ofensivo, foi treinado para jogar ofensivamente e tem dificuldade na marcação. Agora, né, minha humilde opinião aqui,
é que o lado direito não é só o Rodinei, né, Túlio? O lado direito ele é um setor que tem que ser melhorado. Se os adversários estão jogando por ali, estão conseguindo jogar por ali, atacar o Flamengo por aquele lado, todo aquele lado tem que ser mexido. Não é ser mexido de substituição. Todo aquele lado tem que ser repensado, todo aquele lado ali tem que ser treinado, aquelas linhas têm que diminuir para que o Flamengo não sofra tanto. Tanto o Flamengo faz um grande jogo no Maracanã contra o Atlético Mineiro e ninguém falou do Rodinei. O Rodinei fez grandes jogos aí e ninguém falou. Então isso aí tudo dá para melhorar. Agora, você pegar, né? O Matheusinho foi banco o campeonato inteiro. Você pegar o Matheusinho e falar pro Matheusinho, ó, agora vai lá, eu acho um pouco arriscado, mas quem entrar, né, a gente estará torcendo sempre, mas eu acho que se eu sou o Dorival, eu iria de Rodinei, cara, porque é o que deu certo para ele até agora. Vai fazer uma mudança, uma pela outra, até porque o Matheusinho também não é o primor de marcação também, né? Não faz também um lado defensivo de muito melhor do que o Rodinei. Eu acho que trocar o Matheusinho pelo Rodinei pela parte defensiva, eu acho que o problema continua ali. Acho que o Flamengo tem que pensar pelo setor inteiro para a gente melhorar aquele setor para que o Flamengo fique aí um time sem esse problema aí do lado direito, né? Pelo menos para melhorar. Esse é um problema. Pegando o jogo Flamengo Internacional, né? O Internacional chegou muitas vezes por ali, né? Com o Pedro Henrique explorando. Muitas vezes ele estava ali ou no mano a mano com o Rodinei ou tendo espaço de jogar tranquilamente naquele corredor. E aí contra o São Paulo também, que a gente sofreu muito, tivemos até menos posse de bola naquele jogo lá acho que foi 3-0, 3-1, que o Flamengo vence o São Paulo fora de casa. O Flamengo sofreu muito pelo lado direito. O Flamengo sofreu muito pelo lado direito, muito. Sorte que fez os gols, né? E aí é um problema que o Dorival nunca conseguiu resolver, né? E ali ele, né, ter uma recomposição, alguma cobertura, fazer alguma coisa ali, tentar achar alguma solução. E não sei, se ele, vou repetir o que eu já venho falando aqui, se ele optar pelo Matheusinho, inclusive, é bom lembrar, Matheusinho começa o ano de 2022 como titular, né? Atuando ali praticamente como ala do ex-treinador, que eu não vou nem dizer o nome dele aqui. Dá até azar. Por quê? Porque o Matheusinho, ele tem características também, né, de ir muito à linha de fundo, de fazer muito essa linha de fundo. E aí, qual sentido faria para o Dorival trocar justamente amanhã na final o Rodinei? A única situação que ele poderia fazer seria o seguinte: olha, eu vou colocar o Matheusinho aqui, porque o Matheusinho tem características defensivas superiores ao Rodinei, que sobe bastante, então eu vou colocar ele, né, aqui do lado direito e não vai subir. Vai ficar preso ali, porque com certeza o Corinthians vai prender também alguém ali. Isso já é as pessoas vão observando como o Flamengo joga e você vai tentando, colocando mais um marcador, marcando por zona, né, pressionando o Arrascaeta, vai tentando minar o Flamengo. Mas, né, o Flamengo não tem só essa jogada também. Se a gente lembrar daquele primeiro jogo lá em Itaquera, o Flamengo fez uma brilhante partida ali, né? Mas o momento que o Rodinei, justamente que ele aparece, foi quando ele dá o passe pro Gabigol fazer o gol. Ele não fez também uma partida, né, assim, fora de série. Não jogou mal, tá? Não tô dizendo que ele jogou mal. Mas ele quando ele subiu, em que ele foi, com muita consciência, ele acaba dando o passe para aquela finalização do Gabigol, né? Agora, eu não acho que o Dorival deveria mexer agora no time, né? Essa, inclusive, é a minha opinião.